Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar um novo curso e esse curso será na área de resistência dos materiais. Vamos analisar situações em que a gente vai simular da melhor forma possível e o mais aproximado possível situações que você vai encontrar na sua vida profissional enquanto engenheiro estrutural, engenheiro civil, engenheiro responsável pelo dimensionamento, análise de estruturas e os esforços atuantes nessas estruturas. Seja bem-vindo. Bom, nada melhor do que a gente começar entendendo que é um curso voltado para você estudante ou você profissional recém-formado que queira rever ou aprender ou aprofundar conceitos da resistência dos materiais e rever muita coisa sobre formulação, porque esse curso ele é voltado para você entender como você vai analisar a partir da declaração de fórmulas gerais, de esforços, de tensões, de equações do momento fletor, derivadas da equação do momento fletor para você encontrar o cortante. As análises serão feitas tentando abordar os principais tópicos que facilitam no momento da análise, ou seja, o método das seções, o método dos nós. Então, eu faço para você aí uma pequena introdução sobre a importância de você entender a resistência dos materiais. Todo o material vai ficar disponível para você, seja o PDF, seja o arquivo no Mathcad, porque a partir daqui desse arquivo do Mathcad eu consigo alterar um valor e encontrar o valor, por exemplo, do ponto de análise a 1 metro do apoio, a 2 metros do apoio, a 3 metros do apoio. Uma vez que eu já tenha declarado a fórmula geral, eu consigo saber quais são os esforços naquele ponto. É uma disciplina empolgante, apaixonante, é um assunto que você pode se debruçar e saber fazer essas análises vai te trazer uma satisfação mesmo enquanto profissional da área. A gente vai fazer muita coisa com exercícios práticos. Então eu vou propor um exercício, seja de vigas, seja de treliça, seja de pórticos. É um curso completo na área, em que eu vou tanto analisar externamente as estruturas, quanto fazer as análises internas dos esforços que atuam independente da estrutura. Tá? A gente vai ver aí as principais estruturas da engenharia, que são as vigas, as treliças, as tesouras, os pórticos contraventados, não contraventados, tesouras, análise de estrutura metálica, quando a gente for para concreto armado, lajes, análise, tá? Dimensionamento, tem outro curso que você pode conferir aqui, direcionado para o dimensionamento de estruturas de concreto armado. E futuramente eu vou fazer também um curso na área de estruturas metálicas. Então, a proposta, o primeiro exercício é esse aqui. Tá? Eu tenho uma tesoura com 6 seções. Ela está equilibrada, ou seja, as cargas pontuais nos nós, ok? Tesoura, assim como treliças, elas não podem apresentar momento nas barras, né? Momento fletor nas barras, nos bandos superiores e inferiores. O conceito de treliça é forças nodais e tensões de compressão ou tração nas barras, tá? Então, uma tesoura, 6 metros, o espaço entre os vãos de 1 metro e cargas nodais de 10 kN, são 5 cargas. Então, aqui eu faço a declaração das variáveis, porque eu vou pegar essa estrutura e vou, depois que a gente declarar as equações gerais, eu vou testar em outras estruturas para ver se aquela equação declarada vai servir para todas as estruturas que tenham, deixar claro aqui, 6 seções, tá bom? Porque eu vou analisar metade, né? São 3 seções do lado esquerdo. E eu vou repetir, claro, essa análise, os resultados para as outras 3 seções. Então, a constante aqui vai ser 3 seções de análise, sendo que se eu espelhar, eu vou ter os resultados para as outras 3 seções. Ou seja, a minha análise aqui é feita para uma estrutura que tenha 6 seções no total. E cada seção dessa recebendo uma carga nodal que eu posso também variar, eu vou alterar para a gente verificar em outros exercícios, tá? Então vamos lá. O suporte A, ele está a 0 se eu colocar essa treliça no plano cartesiano, tá?
e o suporte B está afastado a 6 metros. Então está aqui a declaração: suporte A 0 metros, suporte B 6 metros. A tesoura ela tem 1 metro de altura, tá? Do nó F ao G aqui, ó, é a altura total da nossa tesoura, 1 metro. Porque quando eu alterar esse valor, eu quero ver se ele vai resultar num valor correto quando esse valor estiver dentro de uma fórmula geral. O espaçamento entre as seções é de 1 metro, tá? Então é constante. Então eu fiz a declaração aqui. A quantidade de seções são 6. A carga nos nós, qual é a intensidade dessa carga? 10 kN. E a quantidade de cargas são 5. Tá? Se você olhar, são 5 cargas, cada uma com 10 kN de intensidade. Aí eu quero saber qual é a angulação dessa tesoura, tá? A inclinação dela. Eu pego então eu quero o ângulo aqui, né? Eu pego esse cateto adjacente e o cateto oposto, que é 1 metro. Eu tenho os valores, né? São 1 por 3. E eu vou ter aí a tangente, né? Qual é a relação trigonométrica que faz a verificação de cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então eu estou pedindo o arco tangente, porque eu já quero o valor do ângulo. É a altura da tesoura 1 metro, dividido pelo suporte B, que são 6, mas eu quero só metade, porque esse triângulo ele vai ter 3 por 1, né? 3 metros no eixo X, 1 metro no eixo Y. Por isso que eu dividi por 2, porque o suporte B ele está a 6 metros. Eu quero só os 3 metros aqui. Então eu acho a angulação aqui. Vamos para dentro do AutoCAD para confirmar se essa angulação está correta. Bom, já dentro do AutoCAD, aqui está a nossa tesoura. E eu vou pedir uma angulação aqui, simplesmente angular, entre essa barra e esta barra que está lá. 18 graus 435, ok? Então, confirmamos aí que o ângulo está correto. E claro, sempre eu vou fazer a verificação também dos esforços no programa F2, que você já deve conhecer aí na tua vida profissional ou acadêmica. Eu explico para vocês que vamos utilizar tanto os métodos das seções quanto o método dos nós. Então, se você quer aprofundar-se sobre esse tema, deixe o comentário aqui, mas você pode também fazer uma pesquisa externa e encontrar uma forma de resolver esse tipo de estrutura usando ou o método das seções ou o método dos nós. E aí a gente vai fazer agora a análise, tá, dos comprimentos das barras. Eu quero saber, uma vez que eu tenha as dimensões externas dessa tesoura, qual é o comprimento dessas barras, porque eu quero formular isso, tá? Eu não quero deixar isso apenas para encontrar no AutoCAD. É muito simples você simplesmente pedir no AutoCAD aqui o comprimento das barras. Fácil, muito legal. Agora, como é que eu calculo isso? É o que eu vou deixar também a formulação para vocês, ó. Então, a barra BC, ela tem que ter aí 33 centímetros, né? Já a barra DE, eu teria aí o dobro, né? 66 centímetros. Mas como eu faço para calcular isso? É simples, eu vou usar a trigonometria, mas eu vou ver a declaração de uma fórmula para que ela já me dê os resultados quando eu alterar essa estrutura. Tá? Eu tiver dimensões diferentes aqui, tanto no comprimento total, quanto no afastamento entre seções, tá? Para ficar bem simples e fácil para você entender esses conceitos. Então, a análise então vai funcionar da seguinte forma. Eu quero fazer a análise trigonométrica, eu vou chamar aqui de alfa, né? Esse ângulo de 18,435, vou chamar de alfa. Então, qual é a relação trigonométrica que verifica o cateto adjacente e o cateto oposto? É a tangente, né? Então, a tangente desse alfa vai ser o cateto oposto, que eu não sei quanto vale, mas é a barra BC, sobre o cateto adjacente que a gente já tem, que é o espaçamento entre seções. Então, se eu reorganizar os valores aqui, eu vou ter que o comprimento dessa barra BC é o espaçamento entre seções, que multiplica a tangente desse nosso alfa. Então, eu fiz dessa forma para a gente já deixar formulado, porque, lembra, eu poderia colocar valores, mas funcionaria apenas para essa tesoura. Eu quero colocar variáveis, porque
quando eu alterar as variáveis dentro da fórmula, ele vai me dar sempre o valor a depender dessa variável, tá? Então, o que que a gente vai perceber aí? Da mesma forma, eu posso já fazer a declaração para eu encontrar a barra DE, tá? Ela vai usar o mesmo princípio aqui, ó, só que vai ser a tangente de alfa, vai ser a minha barra DE, que eu não sei. O cateto é esse aqui agora, 2 metros, tá? Dividido por 2 vezes o espaço entre as seções, tá? Então, se eu reorganizar os valores, eu vou ter que a minha barra DE, ela vai ter o comprimento que vai depender de 2 vezes o espaço entre seções, que multiplica a tangente do meu ângulo alfa. Então, essas duas fórmulas vão entrar no meu MathCAD e vão ficar como fórmulas para eu encontrar o comprimento das barras BC e DE. Vamos para o MathCAD e aqui está a declaração para eu encontrar essa barra BC, tá? O espaço entre as seções, porque ele é um variável, tá? Que multiplica a tangente do meu ângulo alfa, que ele também pode ser variável. Nesse caso já foi declarado, né? E já encontramos os valores. Então, ó, 0,83 bateu o valor que a gente estava buscando. A barra AB, essa barra aqui, superior do banzo, né? Tá aqui, ó, A e aqui B, então é essa barra aqui que a gente está procurando, ó. É simples. Da mesma forma, eu vou encontrar que essa barra AB, qual é a relação que busca? Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 0,33. Eu tenho o ângulo alfa. Então, eu posso... Qual é a relação que busca? Cateto adjacente e hipotenusa. É o cosseno, né? Então, o cosseno do meu ângulo alfa vai ser meu espaço entre seções dividido pela minha hipotenusa, que é a barra AB. Logo, a minha barra AB vai ser o espaço entre seções dividido pelo cosseno do meu ângulo alfa. Então, eu tenho já uma terceira fórmula aqui, ó. E, claro, eu fiz essas declarações e mostrei no MathCAD. Aqui está. Então, como eu encontro a barra AB, eu pego o espaço entre as seções e divido pelo cosseno do meu ângulo alfa. Bateu 1,054. Vamos no AutoCAD para confirmar isso. Então, eu vou pedir aqui no AutoCAD uma cota que vai do A até o B, 0,54. Então, eu achei as dimensões desse meu primeiro triângulo aí. O ângulo, o cateto, a barra AB, que é o meu cateto oposto, a diagonal, que é a minha hipotenusa. Então, a partir daí, eu consigo já fazer a análise dessa primeira seção. Quais são as tensões que vão surgir na barra AB, na barra BC e na barra AC. Então, aqui estão todas as declarações, tá? Aqui um print da confirmação que eu fiz dentro do AutoCAD. E aí, vamos agora encontrar qual é o momento fletor externo quando eu utilizar o método dos nós. Aqui vai estar a formulação, mas vamos encontrar isso graficamente aqui no Krita. A gente vai decompor essas forças, tá? Então, imagina só, eu tenho que fazer a análise dos momentos nesse triângulo. Então, eu posso fazer o momento aqui em B. Então, o momento no nó B, ele tem que ser igual a 0, tá? E eu vou dizer que o que girar em sentido horário vai ser positivo. Então, eu vou ter RA. A força AB não causa momento em B, porque ela chega no nó. Ela teria que ter uma distância. Mas a força AC, eu vou dizer que essa força está puxando esse nó. Então, ela vai estar da esquerda para a direita. Ela também vai causar momento em B, tá? E a distância é exatamente 0,33 aqui, ó, tá? Que é o comprimento da barra BC. Eu vou dizer que o momento em B, que é 0, tem que dar 0, vai ser a força RA, que multiplica qual é a distância no eixo X, tá? Entre A e B, é do espaço entre as seções, que é de 1 metro, menos a força AC, qual é a distância? Essa força está chegando no nó B aqui, ó, então ela tem uma distância que vai de B para C, que é a barra BC. Então,
essa é a fórmula para a gente encontrar o esforço da barra AC. Tá? Olha só, eu vou agora só reorganizar esses valores aqui. Então, eu posso dizer que a força AC é a reação RA vezes o espaço entre seções divididos pelo comprimento da barra BC, que eu declarei aqui no MathCAD. Tá? Então, tá aqui, ó. A força na barra AC é a reação em A, que multiplica a barra AC, ou seja, o espaço entre as seções, já que a barra AC ela vai ter 1 metro, né? Que é o espaço entre as seções. Então, dependendo da reação em A, eu vou ter, nesse caso dessa nossa primeira análise, 75 kN em tração, já que deu positivo. A gente vai convencionar aqui que quando a barra der um valor positivo, ela está sendo tracionada. Quando der um valor negativo, ela está sendo comprimida. Aí você deve estar se perguntando como é que eu encontro a reação em A. Ora, eu formulei aqui para você. A reação em A vai ser, já que ela está em equilíbrio, né, essa nossa tesoura, quantas cargas são? São 5, que multiplica o valor dessas cargas. Cada uma carga vai ter 10 kN, ou seja, eu vou ter 50 kN no total, e eu vou dividir por 2, já que ela está equidistante, né? Todos os pontos estão a uma distância de 1 metro e eu não tenho desequilíbrio entre cargas. Todas têm o mesmo valor. Então, eu só faço essa multiplicação. Quantidade de cargas vezes o valor dessa carga, que divide por 2. Então, RA vai ser igual a RB, 25 kN. Quando eu mudar esses valores para outras estruturas, esse valor de RA vai mudar. Então, aqui no MathCAD eu encontrei uma força de tração na barra AC de 75 kN. Vamos agora para o F-Tool para a gente confirmar esses valores. Bom, aqui no F-Tool eu já fiz a montagem dessa estrutura. Eu vou pedir ali os esforços nas barras. Olha lá, a barra AC deveria dar 74,9. A gente calculou 75 por arredondamento. Então, correto. A gente acabou de encontrar o esforço na barra AC de 75 kN em tração. Se você olhar no F-Tool, ele deu um valor positivo. Então, está correto. Ela está em tração. Quem der negativo no F-Tool é porque ela está em compressão. Por exemplo, a barra AB ela vai ter que dar 79 kN negativos, ou seja, ela estaria em compressão. A gente vai ver isso aqui no MathCAD. E da mesma forma que eu fiz o momento para o nó B, agora eu vou ver o nó C. Vamos fazer a análise gráfica. Aqui eu tenho a declaração da fórmula e o valor aqui, ó, de 79, que a gente acabou de ver no F-Tool, 79 kN em compressão. Essa é a fórmula que eu declarei no MathCAD, mas vamos ver graficamente como eu cheguei a essa fórmula geral. Então, eu tenho o triângulo ABC. Agora eu vou analisar o momento aqui nesse ponto C. Tá? Ele tem que ser 0. Vou dizer que se girar positivo, ele vai ser... Girar anti-horário, ele é positivo. Então, eu tenho a reação em A aqui. Eu tenho uma carga de 10 kN. Veja, né? Essa carga aqui, ó. Mas ela não vai gerar momento nem em B, nem em C. Então, eu desconsidero a carga externa, tá? RA eu considero porque ela sim gera momento tanto em B quanto em C. Então, vamos lá. O momento em C, então, vai ser RA vezes a distância de A para C, que é exatamente a barra AC, mais a força que vai de AB, que é a força da barra AB, vezes a distância de B para C. Só que é o seguinte, essa força AB, a gente vai ter que decompô-la porque ela está inclinada, e eu quero não a força AB no eixo Y, mas eu quero a força AB no eixo X, porque a força AB no eixo Y está só puxando o nó, ela não gera momento, mas a força, essa componente angulada aqui, AB em X, sim, ela gera momento fletor em C. Então vai ser a força AB
em x, tá? Vezes a distância de B para C, que é a barra BC. Né? Então, o que a gente vai ter aqui? Agora, eu vou decompor, então. Eu tenho uma força AB, tenho a força AB em x e eu tenho o ângulo alfa, que são aqueles 18 graus lá. Então, qual é a relação trigonométrica que eu tenho entre cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Cosseno de alfa vai ser cateto adjacente à força AB em x dividido pela força AB. Então, se eu reorganizar os valores aqui, eu vou ter que a força AB em x é a força AB que multiplica o cosseno de alfa. Então, tudo isso vai entrar agora na minha fórmula. Então, eu vou reorganizar essa fórmula aqui. Ó. Essa fórmula aqui vai ser reescrita. Ela vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter RA, que multiplica a barra AC, mais a força AB vezes o cosseno de alfa, vezes a barra BC. Eu ainda vou reorganizar porque a minha incógnita é essa aqui. Ó. A minha incógnita é a força AB. Ela é minha incógnita. Vamos reorganizar essa fórmula. A minha força AB procurada é, isso tudo igual a zero, menos a força RA vezes a barra AC, dividido pelo cosseno de alfa vezes a barra BC. Tá? Essa é a fórmula que a gente está buscando. E é o que está aqui. Menos RA vezes a barra AC, está lá. Menos RA vezes a barra AC, dividido pela barra BC, vezes o cosseno de alfa. Então, independente do valor de RA, quando eu mudar essa estrutura, independente do valor do comprimento da barra AC, da barra BC e ainda do ângulo dessa treliça, essa é a fórmula que eu vou utilizar para encontrar a força que age nessa barra que está em diagonal. E no MathCAD, aqui está, nós encontramos 79 kN em compressão. Se nós viermos para o F2, 79 kN em compressão. Então, a gente encontrou a fórmula e encontrou o valor da tensão nessas barras. Por que aqui deu zero? A gente vai ver que a barra BC deu zero. A gente vai ter algumas regras que a gente precisa lembrar para fazer essa análise, que são, se essa barra, eu tenho um nó que eu tenho 3 barras chegando nesse nó. Vou mostrar no AutoCAD que fica melhor. Nesse nó C, eu tenho 3 barras chegando, né? A barra AC, a barra BC e a barra CE. Quando eu tenho essa situação, 3 barras chegando no nó, e 2 dessas barras são colineares, ou seja, elas estão no mesmo alinhamento, essa terceira barra vai ter esforço zero. Essa é a primeira regra para a gente fazer a análise de tesouras e treliças. Tá? Não quer dizer que eu possa eliminar essa barra da estrutura. Como a gente vai ver em alguns casos, ela ajuda a eu travar esse comprimento de flambagem desse elemento. E a gente usa isso muito nas estruturas metálicas, no dimensionamento e análise de estruturas metálicas. Tá? Então, às vezes, você vai encontrar treliças ou tesouras em que eu tenho uma barra que ela está, às vezes, só travando esse comprimento de flambagem aqui. Ó. Pode ser para cima ou para baixo, tá? Porque essa barra pode, às vezes, ser muito comprida, o comprimento de flambagem dela pode ser muito alto. E para eu estabilizá-la, para ela não flambar, eu coloco uma barra que não vai ter esforço, né? Às vezes ela é muito pequena, mas ela ajuda no equilíbrio geral da estrutura. Tá? Então, ainda que uma barra tenha esforços nulo numa treliça ou numa tesoura, não quer dizer que eu possa eliminá-lo. Lembra dessa regra aí. Então, por isso que essa barra BC no F2 me deu um esforço zero. Eu poderia também encontrar esse esforço utilizando
o ângulo complementar, que eu chamei de beta, tá? Então, se eu for para esse valor aqui, ó, a força AC também poderia ser encontrada utilizando o ângulo complementar, que foi o que eu só te mostrei aqui, tá? Mas quem seria esse ângulo beta? Seria o ângulo complementar aqui, ó. Só traçar duas linhas aqui para ficar bem simples graficamente. O ângulo beta é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo complementar aos 18 graus lá, tá? Então, é esse ângulo de 71 graus. Eu poderia também fazer essa análise utilizando esse ângulo, tá? Então, se aqui foi beta, 18 graus, aqui foi alfa, 18 graus, beta daria 71 graus, que é o complementar para 90, tá? Então, o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo, ou o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo. Isso é uma relação trigonométrica, eu explico para vocês isso para fins didáticos, tá? Então, eu deixei aqui graficamente, né? O complementar. Uma outra forma ainda de fazer, eu deixo para você aqui, seria utilizando a reação em A e a tangente dos ângulos, né? Do ângulo alfa. Também vai encontrar. Então, eu te mostrei pelo método das seções, pelo método dos nós, confirmando que estão corretos as nossas verificações, tá? Pelo método dos triângulos, mesma coisa, daria 75 na barra AC, 79 na barra AB. E a força BC, como eu disse, lembrando da regra, 3 barras chegando no nó, sendo 2 delas colineares, a terceira barra vai ter esforço 0. Então a gente vai passar agora para a segunda seção. A segunda seção ela vai ser analisada a partir das barras BD, BE e CE. Tá? Então aqui estão as declarações dos comprimentos das barras. Como eu encontrei o comprimento da barra formulado, lembra que a gente fez a declaração? Se essa altura aqui é de 0,33, eu andei o dobro, então a altura vai ser o dobro. Tá? Mas a formulação está aqui. 2 vezes os espaços entre as seções, vezes a tangente do ângulo alfa, eu encontro o comprimento da barra DE. E aí faço a análise através do momento no nó E. E aí eu analiso a estrutura. Vamos ver isso graficamente, para a partir do gráfico eu declarar uma fórmula. Vou passar uma seção. Então, vindo para o nosso Krita, vou passar uma seção aqui, ó. Vou chamar de seção 2. As barras que foram cortadas são a barra BD. Então, eu vou ter aqui uma componente força BD. Essa barra foi cortada, é a força BE. E essa daqui embaixo também é uma força CE. As 3 barras que foram cortadas estão sujeitas à análise agora dos esforços nelas. E eu vou encontrar o momento aqui nesse ponto E. Então, o momento no nó E tem que ser 0. Então, tudo que gerar essa estrutura em sentido horário eu vou chamar de positivo. Então, vamos lá. O que causa momento no nó E? A reação em A vezes a distância, que são 2 vezes, né? 2 espaçamentos entre seções, menos essa carga aqui, ó. Carga no nó, vezes a distância. Essa distância é de um espaço de seção. Essas barras que chegam no nó não vão causar momento, que são a força BE, então vou anular. A força CE, vou anular, mas eu tenho lá, ó, a força BD vai causar um momento nesse nó E. Que momento é esse? Vou fazer aqui a triangulação, ó. Então eu quero a força BD no eixo X e aqui está a força BD de fato. Eu tenho o ângulo aqui que a gente sabe que é o alfa. Fácil. Qual é a relação trigonométrica que usa o cateto adjacente e a hipotenusa? É o cosseno, né? Então, o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, força BD em X, sobre a hipotenusa, que é a força BD. Reorganizando os fatores, a minha força BD em X é força BD vezes cosseno do ângulo alfa. Essa é a fórmula
eu estou buscando para encontrar esse esforço que está causando o momento aqui em E. Então ele vai fazer a estrutura girar em sentido horário, então é positivo, mais força BD vezes o cosseno de alfa vezes a distância. Para causar momento eu tenho que ter força e distância. Qual é a distância entre E e D? É a barra D. Se eu reorganizar todos os fatores aqui em função dessa minha incógnita, eu vou ter a seguinte fórmula. Força BD é igual a menos RA, porque eu vou trocar já os valores, que multiplica 2 vezes os espaços entre seções, mais a carga nos nós vezes o espaço entre seções, porque ela está aqui, ó. O espaço entre seções é 1. Então ele pode mudar, então eu não quero ficar dependente desse valor fixo de 1. Eu quero a variável, tudo isso dividido pelo cosseno de alfa que multiplica a barra D. Trazendo isso para o nosso MathCAD, menos RA vezes 2 vezes os espaços entre seções, olha lá, menos RA vezes 2 vezes os espaços entre seções, mais a carga nos nós vezes os espaços entre seções, mais a carga nos nós vezes o espaço entre seções, tudo isso dividido pelo cosseno de alfa vezes a barra D. Cosseno de alfa vezes barra D. Eu vou encontrar uma força de compressão na barra BD de 63,2 kN, confirmando isso no F2, 63,2 menos, né? Ou seja, essa barra que vai de B para D tem 63 kN de compressão. Tá lá, ótimo. Então a gente viu que as formulações estão nos ajudando a encontrar os valores. Aqui eu explico por que eu escolhi aquele ponto E, porque ele me ajuda a anular duas barras já, né, que são incógnitas ainda. E então eu encontrei o esforço na BD, eliminando as barras B, E e CE, simplesmente escolhendo o ponto E, porque ali naquele ponto, já que as barras chegam lá, elas não geram um momento fletor. E agora, como é que eu encontro a barra BE? Aqui está a formulação, mas eu vou te mostrar como eu cheguei nessa fórmula. Eu vou analisar o momento na barra no ponto D, ou seja, o momento aqui em D tem que ser igual a zero. Se girar horário, eu vou dizer que é positivo. Então, quais são as ações que eu tenho que façam o ponto D girar? Esqueço a estrutura para o lado direito e vou analisar só o lado esquerdo aqui, ok? Então, eu tenho RA, que multiplica duas vezes, né, o espaço entre seções, menos essa carga no nó. Qual é o espaço do ponto de aplicação do ponto B para o ponto D no plano, no eixo horizontal? É 1 metro, né? Ou seja, é o espaço entre seções. Ok? A força BD não causa momento no nó, porque ela chega no nó, não tem espaço, só tem força. Lembrando que o conceito de momento é força vezes distância. Mas essa barra CE, ela está atuando. E qual é a força nessa barra CE? Lembrando que a gente já encontrou a força na barra AC. A força na barra AC nós já sabemos. Então, ela vai ser a mesma força na CE. Por quê? São colineares e eu não tenho nenhuma força aplicada nesse nó onde elas se encontram. Pelo menos nessa barra que a gente já eliminou, essa barra BC, lembrando o conceito explicado, quando eu tenho 3 barras chegando no nó, sendo 2 colineares, essa terceira barra não, ela vai ter esforço nulo. Logo, a força em AC é a mesma força em C, tá? Quais são as cargas aqui? Eu vou pegar então a força AC, estou dizendo que ela está girando em sentido anti-horário. Então, força AC vezes qual é a distância no eixo vertical, vai ser a barra, exatamente o comprimento da barra B, vezes a barra. E eu tenho ainda a força BE aqui, ó. Força BE
vai causar momento. Só que eu tenho que decompor porque eu quero só o fator força na horizontal. Aqui está a força B e no eixo X, aqui está a força B. Ângulo é o alfa. Cosseno, que é quando eu faço relação cateto adjacente e hipotenusa. Cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, força BE em X, sobre a hipotenusa, que é exatamente a força EE. Simplificando essas equações, eu vou ter que a força BE vai ser força BE em X, vai ser a força BE vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá? Essa é a fórmula. Para eu substituir o valor na fórmula geral, eu vou ter isso aqui ainda, mais a força BE vezes o cosseno de alfa vezes a distância. A distância de D para E é a barra D. Vamos simplificar essa equação. Então, eu vou ter ao final que a força BE vai ser reação em A vezes 2 vezes o espaço entre seções, menos a carga nos nós, que são 10 kN, né? Vezes o espaço do ponto de aplicação da carga para o nó, medido no ângulo, no eixo horizontal, espaço entre seções, menos essa força AC vezes o comprimento da barra, que é a distância, né, do ponto de aplicação, a barra DE, tudo isso dividido pelo cosseno de alfa, que multiplica o comprimento da barra DE. Essa era a fórmula que a gente precisava declarar para encontrar esses esforços. Vamos verificar isso no MathCAD. RA vezes 2 vezes o espaço entre seções, menos a carga no nó vezes o espaço entre seções, menos a força AC vezes a barra DE, dividido pelo cosseno de alfa vezes a barra DE. Ótimo! Então, eu criei uma fórmula geral para encontrar o esforço nessa barra, que foi de 15,8 kilonewtons em compressão. Vamos verificar isso. Olha lá, 15,7 kilonewtons negativos, ou seja, está em compressão. E a gente segue o roteiro. Eu só fiz a declaração, a força de C para E vai ser a mesma força de A para C, 75 kilonewtons em tração. Então, a gente confirma isso no F2, 74,9, 74,9. No MathCAD está arredondado 75 kilonewtons. E aí eu sigo realizando essa mesma rotina várias e várias vezes até eu analisar as 3 seções. Então, já que toda a minha tesoura está em equilíbrio, quando eu encontrar todos os esforços em todas essas barras e eu espelhar, eu vou encontrar os esforços do outro lado da minha tesoura. E aqui está a formulação gráfica de como eu encontrar os esforços na barra TF. Tá? Aqui a fórmula geral. Eu tenho que encontrar nessa barra um esforço de compressão de 47,4 kilonewtons. Vamos lá no F2. 47,4 em compressão. Bateu. A barra DG. Quanto que daria a barra DG? E no F2, ela está me dizendo que precisaria ter 18 kilonewtons em compressão. Lá no nosso MathCAD, e a FD, a barra EG deu 60 kilonewtons em tração, a força DG, 18 kilonewtons em compressão. Então, todos os resultados eu te mostrei graficamente como encontrar, fiz a declaração da fórmula, porque na próxima aula a gente vai pegar uma outra treliça, uma outra tesoura, com outras dimensões, com outras cargas e aplicar essas mesmas fórmulas. A orientação do curso é que você entenda como fazer essa análise declarando fórmulas que vão te auxiliar
a fazer análises de outras estruturas, com outros carregamentos, com outras dimensões, com outras angulações. E, ao final, eu coloco um print geral para você ter os esforços em todas as barras, sendo que todos eles foram calculados. Olha, as reações de apoio são as mesmas, 25 kN na vertical de baixo para cima. Tudo que der negativo, lembrando, está em compressão. Tudo que der positivo está em tração. Aqui está toda a formulação dessa aula. Para ela não ficar muito extensa, aqui eu faço o resumo final da nossa aula, com todos os esforços de todas as barras do lado esquerdo da seção, né? Da seção mediana. Então, força AB, força AC, força BC. Então, quando eu usar isso em outra fórmula, em outra tesoura, eu quero encontrar valores que já estão formulados. Então, eu vou só declarar as minhas variáveis de força, de espaço de seções, e o próprio MathCAD, uma vez que eu já declarei as fórmulas, vai me dar os resultados, e eu vou só confirmar isso no F-Tool. Lembrando, o exercício aqui foi como eu fazer as declarações das minhas fórmulas. Eu agradeço muito a tua atenção até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o comentário. Eu terei o maior prazer em te ajudar a sanar as suas dúvidas. A tua participação é fundamental para eu entender se eu estou atendendo os teus anseios, se eu estou tirando as tuas dúvidas. É um prazer poder falar com você. Até a próxima aula.